Fala, nação, bora lá para mais um corte top do Mengão. Vamos ver aqui os comentaristas repercutindo essa situação aí da convocação do Martinelli e a não convocação do Gabigol. Parte da imprensa está chocada e um tanto quanto bolada com o Tite, rapaz. Vamos ver aqui o programa da ESPN, o Sport Center. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o seu like, crédito de vídeo na descrição e comentário fixado. O que há é uma geração de atletas de alto nível que estão se convocando pelo alto nível que tem. E o faz, sim, na medida que há uma versatilidade, a gente priorizar, como é o caso, de ter atletas importantes na frente, do meio para frente, e de ter uma convocação maior dele. Mas não vai fugir da ideia de uma equipe equilibrada. Para vencer alto nível, tu tem que ter criação e gol. É fundamental. Isso não quer dizer que consistência defensiva e que aqueles números de uma equipe ser forte defensivamente gera aquele ponto de equilíbrio para te vencer. Então essa fica uma ideia marcada, que ela é nossa. Mas claro que o bom momento deles determinou essa convocação. Função do Gabriel Martinelli, de externo, ponta, agressivo, tem sido um dos destaques do Arsenal na primeira colocação da Premier League. Um jogador do lance individual, de transições em velocidade, e que vem mantendo esse alto nível. Nessa concorrência, a gente diz que os atletas concorrem em alto nível. Ela poderia ser, outros convocados poderiam e seriam plenamente justos. E existem argumentos para outros que poderiam ser convocados, também é verdade. São escolhas. Escolha de um atleta que ele é, dentro das características da equipe, do modelo, nós precisamos de jogadores agudos pelos lados, incisivos pelo lado. Foi assim que a equipe se montou, é assim que uma equipe se estruturou. Então, de ter esses jogadores, que é o caso do Martinelli também. Bora dar uma olhada, porque uma outra questão, além do Daniel Alves, é levantada, se não uma polêmica, mas um debate entre Martinelli e a situação, né, do Gabriel Martinelli e Gabriel Barbosa também, olha só. Os números gerais dele, tá? A estreia no profissional foi em 2018, um jogador que saiu do Ituano, né, Mário Marra? 136 jogos oficiais e na carreira ele tem 33 gols. Já o Gabi, a média dele, do Gabigol, né, a média dele é muito maior. Por exemplo, em 2021 ele fez mais gols do que o Martinelli tem na carreira. 34 gols em 45 jogos. 2019, 43 gols em 59 jogos. Vamos chamar para o nosso papo, antes de trazer para o estúdio, o João Castelo Branco, para trazer também, como nosso dever aqui de comentar, de analisar, de trazer o contexto inteiro para quem está talvez conhecendo alguns desses jogadores. João Castelo Branco, bem-vindo aqui ao Sport Center. E eu lembro, nessa última viagem que a gente fez agora para a Inglaterra, de me sentir impressionada com a idolatria do Martinelli no Arsenal. E eu queria que você explicasse o porquê disso, o porquê, talvez para o inglês, um torcedor do Arsenal, não seja uma surpresa, e porque o brasileiro alguns podem terem, sei lá, assustado com o nome. Tudo bem, Mari? Olá, companheiros Eugênio, Marra, Bruno. Sem dúvida, Mari, você tem certeza, você tem razão quando você disse que aqui no Arsenal ele é muito popular, é um grande ídolo, né? Ele chegou muito jovem no clube e se destacou com rapidez, mas nessa temporada especificamente ele tem sido titular e jogando muito bem. Junto com o Gabriel Jesus, é o jogador que tem mais gols pelo clube, 5 gols. E o Arsenal voando, né? É líder da Premier League, surpreendendo muita gente, e ele tem sido um dos destaques, se não o destaque, desse time, jovem time do Arteta. Então aqui na Inglaterra não foi uma grande surpresa, mas é a notícia mais comentada, sim. A convocação em geral tem sido muito comentada aqui na Inglaterra, porque são 12 jogadores da Premier League na seleção brasileira, né? 13 se você contar o Alex Telles, que é do Manchester United, mas está emprestado para o Sevilha. Então metade da seleção joga aqui, então isso desperta muito interesse dos torcedores, comentaristas e tal. E falou muito da entrada de Gabriel Martinelli, que era dúvida, e a ausência de Firmino, também muito comentada aqui. Alguns sites, até indo pelo o que o Eugênio falava, essa coisa de gerar debate nas redes sociais, polêmica e tal, alguns lugares falando, mas olha, o Firmino tem mais gols do que todos os outros 4 atacantes brasileiros aqui da Premier League,
Gabriel Jesus, Martinelli, o Antony e o Richarlison. Mas quem realmente analisa aqui não vê como uma grande surpresa, porque o que o Martinelli vem jogando, o Firmino de mais irregular nessa temporada e nas últimas, o Martinelli realmente eu acho que conquistou nas últimas semanas essa vaga. O Tite sempre valorizou muito também, né, o nível da Premier League, contra quem ele está jogando, né? Não é contra qualquer um, ele vem jogando contra o Liverpool, elogiado pelo Klopp, joga contra o Chelsea, contra os grandes zagueiros do futebol mundial. Então isso é uma coisa que, quando você compara com o Gabigol, por exemplo, que está jogando né, no futebol brasileiro, a gente sabe que o Tite valoriza muito também esse fator. Ele está certo em valorizar isso, tem esse peso. Claro que jogar na Premier League tem um peso maior, mas hoje o Martinelli joga mais que o Gabigol, por exemplo, apesar de terem características diferentes. E posições diferentes, né, Bruno? O Tite falou muito dessa questão dos lados, que a equipe se moldou assim e ele precisa dessas peças, né? Então, para mim, o Gabigol evoluiu demais taticamente na atual temporada. Demais. Até porque hoje é possível ver Pedro e Gabigol juntos. Não por causa do Pedro, por causa do Gabigol, que o Gabigol passou a ocupar outras faixas do campo. Eu acho que ele poderia ser quase que um outro armador, porque ele faz isso. O Gabriel Martinelli é um inferno. É um inferno. É um jogador de alta velocidade que dribla e não está nem aí para a cara feia do adversário. Semana passada, no final de semana, o João estava na beirada do gramado vendo o Azpilicueta, cara, que é um cara que a gente tem que respeitar, que tem anos e anos de Chelsea, que já jogou contra todos os pontinhos habilidosos. Ontem os atacantes habilidosos, já jogou contra todos. E o Azpilicueta tendo que puxar o ar, sabe? Assim, tá difícil, pedindo balão de oxigênio para jogar, porque o Gabriel Martinelli estava lá em cima dele, sem o menor respeito, sem o menor pudor. Então, se você quer elogiar um, você não precisa desmerecer o outro. Eu acho que cabe a ponderação. Mas eu não vejo o Gabigol como o Gabriel Martinelli entrou no lugar do Gabigol. Não, para mim ele entrou no lugar do Firmino, do Coutinho. Sim. Apesar de serem posições diferentes, para mim ele acaba entrando porque deu uma vaga ali no meio e eu quero muito contar com esse cara, porque esse cara, num jogo pesado, num jogo duro, ele dribla e vai para dentro e chega. E eu acho que são situações diferentes. E eu acho que assim, nós também temos que ser coerentes, né, Eugênio, no sentido de a gente confia e a gente entende o trabalho do Tite. E ele vem se provando com resultados, com as coletivas, com entrevistas, com as convocações, que ele está atento e ele tem a sua característica. Não dá para falar que o Gabigol foi injustiçado, porque aí a gente leva na questão do critério do Tite. Ele foi convocado, ele teve o seu espaço e ele não convenceu o Tite. Ele teve muita chance. Talvez um outro treinador pudesse ter sido convencido, mas para o que o Tite queria, eu não consigo falar assim, o Tite foi desonesto com o Gabigol. Não vejo isso, ele deu a chance, olha, não era o que eu precisava, muito obrigado. Eu achei nesse jogador uma característica. Não dá para falar de um grande absurdo, né? De um crime que o Tite cometeu. Claro, é isso, perfeito. Você pode falar assim, o Tite não deu chance pro Dudu. O Tite, ano passado, não deu chance pro Hulk. Mas você não pode falar que ele não deu chance pro Gabigol. O Gabigol ele deu e o Gabigol não aproveitou. E não deu uma, ele deu algumas. O Gabigol fez parte do elenco da última Copa América. Então. E teve chance de jogar, e teve tempo para jogar, e não jogou bem. Gente, uma coisa é o clube, outra coisa é a seleção. Uma coisa é a exigência que existe dentro do clube, por mais que o Flamengo seja dentro do cenário nacional e sul-americano, o gigante, o campeão e tal, o nível de futebol que se exige dele aqui é diferente do nível de futebol que se exige na Europa e do que se exige em seleção brasileira. Mas o Pedro foi. O Pedro foi por outras características. Na posição dele. E não foi para ser titular. Ele foi por características de jogo, porque o Brasil não tem um centroavante alto como o Pedro é, camisa 9. Outra, a seleção brasileira é um time de futebol. Um time de futebol tem um modelo de jogo. O modelo de jogo da seleção brasileira hoje é diferente do modelo de jogo do Flamengo. O Flamengo joga com 2 atacantes mais por dentro. É verdade, o Gabigol caindo um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais atrás, mas o Arrascaeta por trás de Gabigol e Pedro. A seleção brasileira joga com 2 homens abertos. De um lado, Rafinha, de outro lado, Vini Júnior, ou Neymar, ou Rodrigo, ou Martinelli, do outro lado, Antony, e com um homem mais centralizado.
Nessa definição de ataque, com 2 abertos e 1 por dentro, Gabigol, até poderia entrar como centroavante, que foi a posição que ele fez no Flamengo por um tempo. Só que ali ele disputa a posição com o Richarlison, com o Gabriel Jesus, com o próprio Pedro, com o Firmino e com o Matheus Cunha, que, na minha opinião, esses 2 estariam também na frente do Gabigol na fila da convocação final para a Copa do Mundo. O Firmino e o Cunha. E o Cunha. A gente estava vendo até, né, Marra, uma lista hoje do Marca. Olha os jogadores que ficaram fora, viu, João, da seleção brasileira. E tinha alguns nomes, esses que a gente estava discutindo, do Firmino, do Matheus Cunha, do Lodge, do Cebolinha até, né, tava lá. Tinha o Gabigol, até o Endrick estava ali entre os não convocados. O Arthur também. Aí na Inglaterra é sentida só a ausência do Firmino ou algum outro nome também? Ô, João, só para complementar, eu vi, obviamente é uma pesquisa muito pequena, né, de uma bolha nas redes sociais, de pessoas estrangeiras, né, ali tuitando em inglês, falando até sobre o sistema defensivo do Brasil, zoando um pouco, o ataque é uma beleza, mas a defesa é horrorosa. Enfim, como que está sendo essa avaliação? O pessoal está olhando com respeito depois da lista?